Lembro-me de uma noite em particular, quando estávamos prontos para ir ao cinema, e Elvis, Alan Fortas e eu éramos os únicos que restavam na casa. Quando o telefone tocou por volta das 11 da noite, atendi e fiquei surpreso ao ouvir a voz de Sam Phillips. "George", disse ele, "Jerry Lee e eu estamos na vizinhança dando umas voltas. E estávamos nos perguntando se você poderia perguntar a Elvis se estaria tudo bem passarmos por aí." Perguntei a Elvis se estava tudo bem para ele. Em poucos minutos, Sam e Jerry Lee Lewis estavam sentados no grande sofá branco da sala de estar de Graceland, conversando com Elvis, Alan e eu. Jerry Lee lutou muito para recompor sua carreira após o escândalo pelo qual passou e começou a fazer ótimos discos na Sun com Sam Phillips novamente. Elvis e Jerry começaram a trocar velhas histórias de estrada, e quanto mais eles falavam sobre coisas que haviam acontecido enquanto tocavam músicas específicas, mais eu podia sentir o que estava prestes a acontecer. Cada um chegou ao ponto que não podiam simplesmente explicar do que estavam falando. Eles queriam tocar. Então, de repente, Elvis e Jerry Lee estavam sentados juntos ao piano de cauda da sala de música, rindo durante uma jam session a 4 mãos. Elvis estava na extremidade esquerda do teclado tocando linhas de baixo, enquanto Jerry tocava os acordes no topo. E depois de algumas histórias, eles apenas se concentraram no piano e tocaram mais do que falaram. Jerry começaria a cantar uma música de Elvis, com Elvis tocando junto, e então Elvis cantaria uma música de Jerry Lee, com Jerry Lee apenas tocando. Nas poucas vezes em que havia algum tipo de calmaria na música, Sam gritava algo que os deixava animados para tocar novamente. Alan e eu ficamos ao redor do piano como estátuas sorridentes. Estávamos presenciando um dos melhores concertos de nossas vidas e não queríamos dizer uma palavra que pudesse parar a música. Sam estava conosco radiante como um pai orgulhoso. Ele descobriu esses 2 grandes talentos e aqui estavam eles mostrando sua grandeza da maneira mais casual e maravilhosa. Finalmente, cerca de 1 hora depois de começarem, Elvis disse: "Sam, Jerry, eu tenho algumas pessoas esperando por mim no cinema. Vocês querem vir conosco?" Sam e Jerry recusaram. Mas, quando nos despedimos, todos concordamos que tinha sido ótimo eles terem aparecido. Minutos depois, estávamos dentro da limusine Cadillac de Elvis, seguindo para o Memphian, o cinema local. Pouco antes de entrar no carro, Elvis se virou para mim e disse: "Sabe, J.K., esse cara é um gênio no piano." "Ah, eu sei, Elvis", eu disse animadamente. "Ele realmente é um grande pianista, ele toca como ninguém e, quando você o vê de perto assim, você pode ver que ele não está apenas batendo nas teclas, ele é realmente um grande músico." Elvis entrou ao volante e Alan e eu entramos no carro. "Cara, aquele Jerry Lee é de outro planeta", disse Alan. "Ele sabe como tocar naquele maldito piano." Começamos a falar e falar sobre o quão grande foi a jam session que havíamos testemunhado, sempre ressaltando o quão bom era o músico Jerry Lee. Continuamos e continuamos, sem perceber o fato de que Elvis não estava dizendo nada. "Caramba, isso foi histórico", disse Alan. "Jerry Lee cantando Elvis Presley? Eu gostaria que tivéssemos gravado isso." "The Killer", o apelido de Jerry. "É um músico infernal", eu disse. Simplesmente continuamos falando o quão grande era Jerry Lee até que, finalmente, Elvis falou. "Olha aqui, seus filhos da puta", disse ele. "Se vocês gostam tanto de Jerry Lee, por que não vão trabalhar para ele?" Alan e eu ficamos em silêncio atordoados por um momento ou 2. Então, rapidamente começamos a recuar para compensar nosso erro. Bem, Jerry Lee parecia bom tocando com você, Elvis", disse Alan.
Ele nunca soa tão bem em seus próprios discos. Ele é um artista visual, acrobático, eu disse, mas ele não é nem de longe tão musical quanto você, Elvis. Nossas tentativas de bajulação tardia eram um pouco óbvias demais. Ah, cale a boca, disse Elvis. Eu sei o que vocês estão tentando fazer. O carro ficou em silêncio por mais 1 ou 2 quilômetros. Então Alan disse muito suavemente: de qualquer maneira, aquele Jerry Lee é foda. Fodam-se vocês, gritou Elvis, mas dessa vez ele não pôde deixar de rir. Jerry Lee Lewis, nascido em 29 de setembro de 1935, falecido em 28 de outubro de 2022, foi um cantor, pianista e compositor americano, conhecido como um dos pioneiros do rock and roll. Sua energia no palco, estilo de piano inovador e personalidade marcante o tornaram uma figura lendária, mas também controversa da música. Nascido em uma família pobre, Jerry Lee Lewis aprendeu a tocar piano ainda jovem, sendo influenciado por seu primo e pelo gospel. Sua mãe o matriculou em um instituto religioso, mas ele foi expulso após tocar uma versão boogie-woogie de My God is Real. Em 1956, ele se juntou à Sun Records em Memphis, onde começou sua carreira profissional e ganhou o apelido de The Killer. O casamento de Jerry Lee Lewis com sua prima Marjorie Brown aos 13 anos, em 1958, causou um escândalo que quase destruiu sua carreira. Apesar das controvérsias, Lewis continuou a lançar músicas com sucesso no gênero country. Lewis faleceu de causas naturais em casa, em Desodo, Mississippi, com a esposa Judith ao lado, disse seu gerente. O músico esteve doente nos últimos anos e sofreu um AVC em 2019. Assim como a guitarra de Chuck Berry, o piano de Lewis foi essencial na formação do rock and roll em meados da década de 1950. Ele fazia parte do deslumbrante grupo de talentos da Sun Records em Memphis, no Tennessee, que incluía Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins e Roy Orbison. Lewis sobreviveu a todos eles.